Você já sentiu como se um momento difícil do passado continuasse vivo dentro de você, mesmo muito tempo depois? Como se bastasse um som, um cheiro ou uma imagem para tudo voltar com força total? Pois saiba que isso não é fraqueza, nem exagero. É um fenômeno real e muito mais comum do que se imagina. O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Muita gente acha que o TEPT só afeta soldados ou vítimas de grandes tragédias. Mas, na verdade, ele pode surgir em qualquer pessoa que tenha vivido um trauma intenso, de um acidente de carro a uma perda afetiva. E o impacto não é só emocional. O cérebro e o corpo entram num estado de alerta constante, gerando sintomas que interferem profundamente na qualidade de vida. Mas calma! O TEPT não é uma sentença. Quando entendemos como ele funciona, damos o primeiro passo para aliviar o sofrimento e buscar a recuperação. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Vamos explorar o que é o TEPT, suas causas e como ele afeta tanto a mente quanto o corpo. Então, fique comigo até o final, porque entender esses mecanismos pode ser o ponto de virada para você ou para alguém que você ama. E já aproveita! Se este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos desta série especial sobre o TEPT. O que é o TEPT? Imagine passar por um evento tão marcante que ele continua revivendo na sua mente, mesmo muito tempo depois. É como se o corpo e a mente não conseguissem esquecer. E, pior, reagissem como se o perigo ainda estivesse ali. É assim que funciona o transtorno de estresse pós-traumático, ou simplesmente TEPT. Trata-se de um distúrbio mental que pode surgir após situações de extremo estresse ou trauma. Não é fraqueza nem drama. É uma resposta natural do organismo que ficou preso em um estado de alerta constante. Quem convive com TEPT enfrenta um verdadeiro campo de batalha interno. Recordações do trauma surgem de repente, às vezes em forma de pesadelos, outras em flashes, com forte carga emocional. E não para por aí. O medo, a ansiedade e o estado de hipervigilância tomam conta da rotina. Pequenos gatilhos, que para outros seriam banais, podem gerar reações intensas. É como se o cérebro tivesse travado no modo sobrevivência, incapaz de relaxar. E não pense que isso afeta só quem passou por guerras ou grandes desastres. O TEPT pode surgir após diversas situações: um acidente de carro, uma agressão, violência doméstica, perdas afetivas, abuso psicológico, ou até eventos aparentemente menos dramáticos, mas que foram vividos como traumáticos pela pessoa. O que importa não é só o que aconteceu, mas como aquilo foi sentido e processado. Por isso, o TEPT é muito mais comum do que se imagina. E, infelizmente, ainda pouco compreendido. Muitas pessoas sofrem anos a fio sem um diagnóstico ou sem buscar ajuda, acreditando que precisavam ter superado. A boa notícia: é possível, sim, recuperar o equilíbrio, com o apoio certo. E é isso que vamos explorar ao longo desta série. Então, fica comigo, que você vai entender muito mais sobre este tema tão importante. Causas mais comuns do TEPT. Quando pensamos em trauma, logo imaginamos eventos grandiosos e chocantes, como guerras ou desastres naturais. E sim, essas situações estão entre as causas do TEPT. Mas o que muita gente não sabe é que o trauma é uma experiência muito pessoal. O que é profundamente marcante para uma pessoa pode não ser para outra, e vice-versa. Assim, o TEPT pode se desenvolver após uma ampla gama de eventos, nem sempre visíveis para os outros. Entre as causas mais comuns estão abusos físicos, sexuais ou emocionais, acidentes de trânsito, assaltos, violência urbana, perdas afetivas importantes, diagnósticos de doenças graves, situações de negligência ou abandono na infância, ou até bullying intenso. Além disso,
Profissionais como bombeiros, policiais e socorristas, que convivem com situações de risco e sofrimento extremo, também estão mais vulneráveis ao transtorno. Outro ponto importante. O TEPT pode surgir tanto logo após o evento quanto meses ou até anos depois. Muitas vezes, a pessoa aparentemente segue em frente. Mas o trauma fica guardado no inconsciente, esperando um gatilho para emergir. É como uma ferida que cicatrizou por fora, mas segue aberta por dentro. Por isso, é tão essencial olhar com empatia para cada história. Evitar julgamentos e frases como "isso já passou" ou "é coisa da sua cabeça" é o primeiro passo. Afinal, o TEPT é uma resposta legítima do cérebro a experiências que ultrapassaram sua capacidade de processar e integrar. E, como vamos ver mais adiante, é um quadro que precisa e merece cuidado e compreensão. Como o TEPT afeta o cérebro? Agora, vamos dar uma espiada no que acontece lá dentro, no comando central. O cérebro. Quando alguém passa por um trauma, a região da amígdala, responsável por detectar ameaças e acionar o alerta do corpo, fica hiperativada. É como se ela estivesse com um botão preso no modo perigo. Com isso, qualquer situação que lembre vagamente o trauma pode acionar respostas automáticas de medo e ansiedade. Outro aspecto importante é o hipocampo, que ajuda a organizar as memórias no tempo e no espaço. No TEPT, essa área tende a funcionar de forma alterada, dificultando que o cérebro arquive o trauma como algo do passado. Resultado? A memória traumática se mantém viva e intrusiva, como se estivesse acontecendo no presente. E não para por aí. O córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, que ajuda a regular emoções, também fica comprometido, dificultando o controle sobre as reações emocionais. Esse desequilíbrio no cérebro explica por que pessoas com TEPT têm reações tão intensas a estímulos que parecem inofensivos para os outros. Sons, cheiros, imagens ou situações que lembrem o trauma podem gerar pânico, crises de ansiedade ou até ataques de fúria. É um sistema nervoso que vive em estado de alerta máximo, como um alarme sensível demais que dispara o tempo todo. Compreender esses mecanismos é essencial para quebrar o estigma. Não se trata de força de vontade ou controle emocional, mas de um cérebro que, após um trauma, ficou preso em um padrão de funcionamento desfuncional. Mas a boa notícia é que, com o tratamento adequado e práticas naturais de apoio, como vamos explorar em breve, é possível reequilibrar esse sistema e recuperar a calma interior. Impactos físicos do TEPT no corpo. Engana-se quem pensa que o TEPT é só um problema emocional. Ele deixa marcas profundas também no corpo. Isso acontece porque o cérebro em estado de alerta constante libera uma enxurrada de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Com o tempo, esse excesso desequilibra todo o organismo. Não é raro que pessoas com TEPT apresentem dores musculares, problemas digestivos, insônia crônica e até doenças autoimunes. Além disso, o sistema imunológico fica comprometido. Imagine um corpo que vive o tempo todo pronto para lutar ou fugir. Esse desgaste mina as defesas naturais, deixando a pessoa mais vulnerável a infecções e inflamações. Sem falar na exaustão. Muitos pacientes relatam fadiga constante, aquela sensação de cansaço profundo que não melhora nem com descanso. Outro ponto curioso é o impacto sobre o ritmo cardíaco e respiratório. É comum que o coração dispare e a respiração fique curta e rápida, mesmo em situações corriqueiras. Isso acontece porque o sistema nervoso autônomo, que controla funções automáticas do corpo, também entra em desequilíbrio. O organismo não consegue mais distinguir o que é um perigo real do que é um simples gatilho. Por tudo isso, o TEPT deve ser visto e tratado de forma integral. Mente e corpo. Cuidar da saúde física. Nutrir o organismo.
Reduzir o estresse fisiológico e adotar práticas naturais complementares faz uma enorme diferença no processo de recuperação. E isso é exatamente o que vamos explorar nos próximos vídeos. Por isso, continue comigo. Como o TEPT afeta as emoções e o comportamento. Quem vive com TEPT muitas vezes sente como se estivesse em uma montanha-russa emocional. A qualquer momento, sem aviso, surgem crises de medo, raiva, tristeza ou até sentimentos de culpa e vergonha. Não é incomum que a pessoa se afaste do convívio social, evitando lugares, pessoas ou situações que possam trazer lembranças do trauma. Com o tempo, isso pode gerar isolamento e solidão, agravando ainda mais o quadro. Outro aspecto marcante é o estado de hipervigilância. A pessoa está sempre em alerta, como se um novo perigo pudesse surgir a qualquer instante. Esse estado constante de tensão gera irritabilidade, dificuldade de concentração e problemas para dormir. Às vezes, mesmo em ambientes seguros, o corpo não consegue relaxar. É como viver com o pé no acelerador o tempo todo. Além disso, muitos convivem com um profundo sentimento de desamparo ou perda de controle. Surge o medo de não conseguir lidar com as próprias emoções ou de pirar em público. Por isso, comportamentos de evitação se tornam cada vez mais comuns. Parar de sair de casa, evitar multidões, ou se afastar até mesmo de amigos e familiares. Mas é importante lembrar, esses comportamentos não são falhas de caráter, nem escolhas conscientes. São mecanismos de proteção de uma mente ferida, tentando sobreviver ao trauma. E com compreensão, apoio e práticas naturais de reequilíbrio, é totalmente possível reconstruir a vida e recuperar o bem-estar emocional. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como fazer isso de forma prática e acessível. Então, não perca! Agora que você já entendeu o que é o TEPT, suas causas e como ele afeta profundamente o corpo e a mente, fica mais fácil perceber que ninguém escolhe viver assim. E que é possível, sim, buscar caminhos para o equilíbrio e a superação. O conhecimento é o primeiro passo para quebrar o ciclo do sofrimento silencioso. E no próximo vídeo da série, você vai aprender a reconhecer os principais sintomas do TEPT, incluindo sinais que muitas vezes passam despercebidos, tanto em você quanto em pessoas próximas. Saber identificar esses sintomas é fundamental para buscar ajuda no momento certo. Então, já te convido a não perder o próximo episódio. E claro, se você gostou deste conteúdo e quer apoiar o canal, deixe seu like, compartilhe com quem pode se beneficiar e se inscreva aqui no Mente Saudável. Até o próximo vídeo!